Outra coisa, Darwin, quando teve um insight, seleção natural, não é? Como processo, controle de qualidade. Quer dizer, a natureza está sempre apresentando desafios e as espécies precisam se adaptar aos desafios da vida ambiente, do seu habitat, da sua vida ambiente. E isso produz processos adaptativos. Acontece que na época do Darwin não havia bioquímica. Então, Darwin não conhecia átomo. Não conhecia átomo. Então, a avaliação do Darwin na ilha de Galápagos, é uma avaliação anatômica. Então, ele vê um pássaro tem um bico maior, outro tem um bico menor, outro tem... Então, ele tá enxergando adaptações, macroadaptações. Então, um pássaro afina o bico, porque ele tem que comer isso, o outro engrossa o bico, porque tem... São macroadaptações. Mas e quando nós caminhamos para um nível genético e bioquímico? Essas diferenças se esvaem. Elas não são tão grandes assim. Então, você olha para um ser humano e para uma mosca, a diferença genética é entre 4% a 6%. É assustador. Não é? E quando você mapeou o genoma humano, imaginava-se que todos os segredos do corpo humano seriam desvendados. Que nada. Não é? Percebeu-se que cada gene é um pincel com sua tinta específica, mas isso não significa que quadro será pintado. Porque há um complexo mecanismo de ativação de genes que nós não sabemos explicar. Por que um gene permanece inativo? Por que ele é ativado? Às vezes numa mesma família, entre dois irmãos gêmeos. Não é? E no processo bioquímico nós temos um problema que é sério, porque a teoria darwiniana ela propõe que para cada desafio que a natureza apresenta, eu preciso me adaptar ao desafio, aquele organismo precisa se adaptar ao desafio, ele desenvolve então uma função, um órgão, ou altera uma função, altera um órgão, coisa que o valha. Né? Então isso pressupõe um crescimento cumulativo. A evolução então é um processo cumulativo. Eu vou acumulando coisas. Então, um tem uma pequena alteração que transmite para o outro, que tem uma pequena alteração que transmite para o outro. O problema é o seguinte, num nível bioquímico isso é impossível. Porque, vamos dar um exemplo, a coagulação sanguínea ela precisa de 200 proteínas. Se você não tiver as 200 juntas, não tem coagulação sanguínea. Então a história é o seguinte, ou as 200 chegaram juntas, ou não tinha sangue. Então como que uma espécie chega num processo de circulação com coagulação sanguínea, acrescentando pequenas coisas? Não tem jeito de acrescentar pequenas coisas. Não tem jeito de eu juntar 10 proteínas, aí eu dou mais uma evoluidinha, junto mais 10, porque... a não ser que você imaginar que tem um engenheiro, um arquiteto com a planta e falando assim, mais 10 tijolos, agora mais 10 do branco. Então alguém está com a planta aqui, né? E está direcionando. É exatamente isso. Alguém está construindo. Então, do ponto de vista bioquímico, a gente vê isso no livro A Caixa Preta de Darwin, né, do Michael Behe, né, que é um bioquímico americano, e ele vai dizer isso, né, são sistemas de complexidade irredutível. O olho humano, por exemplo, um olho não funciona sem uma... O processo bioquímico de funcionamento do olho é algo tão complexo e entra em cena tantos elementos que um ativa o outro, que desativa aquele. É sempre assim, uma proteína ativa a outra e desativa ela. Aí essa ativa a outra que desativa ela. E desativa a outra. Só que isso vai em cadeia, uma cadeia de 400 passos. Se você tirar uma, não tem olho. Então é o seguinte, ou o olho chegou de uma vez ou ele não chegou. Bioquimicamente falando. Então, quando a gente lê isso aqui,
E nós vamos entender por que nós estamos falando isso aqui, né? Não é biologia, não é esse o ponto. Nós vamos chegar lá. Aí a gente vai percebendo uma planta e as espécies passam a ser filtros. Filtros de evolução psíquica. Então você vai desenvolvendo espécie, chegou a tartaruga. A tartaruga é um filtro, porque o princípio inteligente vai passar por ali ou por outros lugares. São caminhos. Então você vai definindo estações rodoviárias ou estações ferroviárias, que são as espécies. Esse é o ponto. O que o texto quer dizer é que quando eu entro na espécie humana, eu não tenho um passo. Eu tenho um voo. Não é nem um salto. É um voo. É um voo. E nesse voo, o que se quer destacar aqui? Que a Ixá, a auxiliadora do Ish, ou seja, a mulher, a auxiliadora do homem, é da mesma natureza dele. E ela é auxiliadora por quê? Não podemos confundir auxiliadora com serviçal, hein? Porque foi dada à espécie humana uma série de funções. Primeiro, cuidar do jardim, cultivar o jardim, proteger o jardim, nomear as coisas e dominar sobre todas as espécies, sobre todas as coisas. E ela tem que auxiliar nessas funções todas. A questão que o texto está dizendo aqui, da alegria do Ixá, do Ish, né? A alegria do homem, ele fala, esta sim é osso dos meus ossos. Essa sim é igual a mim. Quer dizer, agora eu tenho um par. Um par no sentido de paridade. Não é? Interessante isso, né? Agora eu tenho uma parceria genuína. Genuína. Carne da minha carne. E aqui nós temos que ver um hebraísmo forte, porque o hebraico não tem a palavra corpo. Então você não consegue, no hebraico bíblico, falar... No hebraico bíblico. Hoje tem tudo, né? Tem até computador. Em hebraico. Né? Mas hebraico bíblico não tem corpo. Então eu só consigo falar carne. Então, feriu a carne do fulano. Feriu o corpo. Morreu a carne. Morreu o corpo. Então é interessante porque ele diz assim, ela é carne da minha carne. Interessante. Ou seja, tem um corpo idêntico ao meu. No sentido de identidade de substância, não de forma. Porque a questão aqui é substância. Não é aparência. Forma. Então, o texto é sutil, né? É sutil. E ela será chamada Ixá, porque foi tirada do Ish. Não é? O que levam alguns grandes intérpretes a dizer o seguinte: aquele ser humano que é criado, ele não tem gênero. Ele não tem gênero. Ele não é nem homem nem mulher. Aqui agora surge gênero. Então isso também é muito importante. Surge o gênero aqui. Não é? E não no sentido de subordinação, de igualdade, mas com distinção de forma, com distinção de aspectos. E nós vamos perceber aqui, depois do processo
da serpente, aí sim há um distanciamento de funções. Olha que interessante. Então aqui eles estão na mais absoluta igualdade, estão nus e não há nenhum problema. Então, e que é outra coisa importante. Outra coisa importante. Todos os recursos físicos, todos os recursos naturais, tudo que existe é puro. Quando o ser está em sintonia com a lei divina. Não tem problema de sexo, não tem problema disso nenhum. Quando cria esse embate da criatura com o Criador, só da parte da criatura, o Criador não tem nada a ver com isso. Quando cria essa resistência, aí começa a haver impurezas, aí passa a ter vergonha. Aí passa a ter a maldade. A maldade. Olha aqui. Interessante isso, né? Os dois estavam nus, o homem e sua Ixá, e não se envergonhavam. Aqui tem um aspecto sócio-espiritual, ou antropológico até, né? Porque é esse par agora, ele vai gerar. Vai gerar. Então nós temos digamos que uma lei da natureza, uma lei biológica agora, por trás da união do homem e da mulher. Porque essa é a forma determinada para a reprodução dessa espécie humana. Como de resto outras espécies também animais, mas da espécie humana. Interessante, não é? Então, isso aí a gente já sabe. Agora tem um aspecto que é social. Que deixa pai e mãe e se une. Então, sai de um núcleo para formar outro. Sai de um par para formar um par. Isso é muito bonito. Por isso Jesus só manda discípulo de 2 em 2, né? Jesus só manda discípulos de 2 em 2. É um aspecto de complementariedade. Isso está presente na natureza como um todo. A natureza é polarizada, né? Está presente em tudo e está presente nessa realidade que é biológica, sociológica e espiritual. Que há um determinismo espiritual aqui também. Ele deixa, mas aí é bonito, olha só. Quando há união, eles formam uma só carne. E aqui tem uma metáfora que é linda. Que quem acompanhou a leitura, se eu tenho aqui uma base, olha que interessante. Se o ser humano que foi criado não tem gênero, quando eu tiro a mulher da costela do homem, eu criei 2 polos. E agora eles vão se unir, e quando eles se unem, eles formam um inteiro. Bom, aí é o seguinte, tem que tomar um cuidado aqui, para a gente não voltar lá
para aquelas questões da filosofia platônica, das metades eternas, das metades que se buscam. Então, a gente já sabe que não é isso, não é? A gente já sabe que não é isso. Mas tem uma questão sutil aqui. Nessa união de dois seres, forma-se uma unidade psíquica que é superior a cada uma das partes. Então, um casal é mais do que um. E nós podemos dizer com segurança, um casal é mais do que dois. É mais do que dois. Porque o que acontece, Ju? Se fosse só uma soma, eu estaria admitindo que eu tenho um homem aqui, uma mulher, e eles se juntam. Então, eu somei duas potências, as potencialidades desse, as potencialidades desse se somaram. Mas ficou no mesmo nível, né? A questão é que quando você une, você não só soma as potencialidades, mas você leva os dois a um outro patamar que eles não atingiriam se estivessem sozinhos. Então é uma unidade que é superior à soma do que os dois eram. Isso é muito comum acontecer. Então pode acontecer na sociedade empresarial. Você une duas pessoas, elas unem potencialidades, mas elas são somente a soma das duas. Elas não são nada mais do que somar as duas. Então, um é disciplinado, o outro é mais prático. Então agora você tem um todo que é disciplinado e prático, mas não mais do que isso. Agora, numa união aqui, eu tenho um disciplinado e une com um que é prático, soma, e agora eles são disciplinados, práticos e intuitivos. Então eles agregaram um valor que vem da união. A união, a sinergia provoca algo que é mais do que uma simples soma aritmética. Eles formam uma só carne. É bonito isso também, né? Muito interessante isso. Mas, aqui nós vamos ter que agora dar um salto. E nós temos que dar esse salto. Porque o texto bíblico, ele é, por natureza, ambíguo. Ele não quer ser uma coisa só. E se nós formos nessa toada de interpretar esse homem e essa mulher, que depois vão receber nome, né? Adão e Eva. Já foi anunciado ali, porque o texto vai e volta, né? Ele vai e volta, a gente tem que entender essas idas e vindas dele, ele fica repetindo. Então aqui ele é como se ele tivesse voltado, né? No momento que não tem um nome ainda, mas a gente vai ver que vai ter um nome. Se a gente ficar só nessa toada, daqui para frente começa o capítulo 3. E aí nós vamos entender que toda a história aqui se refere a um processo vivido por um casal. E aí, já de cara, a gente já percebeu que não é isso. Não pode ser isso só. É também isso. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Não é? Então vamos lá. Eu tenho um ponto médio aqui, que é um casal. Um homem e uma mulher. Eu posso dar um passo para cá. Imaginar que não se trata apenas de um casal, mas de dois grupamentos espirituais. Aí eu estou indo para uma abordagem sociológica e espiritual, que vai me fazer chegar onde? Nos capelinos.
Porque aí a serpente é um terceiro grupo. É uma via importantíssima. É uma via fundamental. Inevitável. Inevitável. Ela é tão inevitável que o texto de Gênesis, em determinado momento, ele começa a falar de pessoas que viveram 900 anos. Então não estamos falando de um ser humano. Nós estamos falando de uma geração, de uma era, de uma época, de um período. Não é? Como a gente pode falar, por exemplo, da França do Iluminismo. Quer dizer, então nós não estamos falando a gente não está falando de uma pessoa. Né? Nós estamos falando de um tipo humano num contexto histórico, sociológico, antropológico, uma geração. Então podemos ir para essa linha, claro, o texto autoriza isso. O texto autoriza isso. Essa abordagem sociológica, né? Por isso, quando Kardec pergunta assim, em que época viveu Adão? Os Espíritos dizem, aproximadamente na época que ele assinala isso, 4.000 anos antes de Cristo. Então não estou falando de uma pessoa. Estou falando de uma era. De um momento da humanidade, da evolução humana. Então Adão é um grupo. E é um ciclo. Então podemos ir por isso. Podemos. Nós vamos também por isso, mas não agora. 4.000 anos antes de Cristo, qual que é a situação? Porque soma tudo, né? Como é que chega na data, não? É a condição humana, né? 4.000 anos. Aí a gente está assim, num período que os últimos capelinos egípcios estão voltando. Então a gente está numa aferição. Esse texto quer dizer assim, a turma que repetiu de novo de ano. Né? É porque o processo da vinda capelina dura um período enorme e aí começa o processo de redenção e aí eles, primordialmente no Egito, porque é o grupamento com menos débito perante a lei e, portanto, o que começa a voltar mais rápido. Né? Então, individualmente, de vários hindus, hebreus e arianos voltam, individualmente. Mas eu estou falando de um ponto de vista coletivo, esse processo se dá no Egito. Então, coletivamente, os espíritos começam a regressar, começam a voltar em massa e querem deixar um legado. Então, esse período adâmico está falando disso, né? E está falando da resistência coletiva hindu, ariana e hebraica, que não vai conseguir voltar, que vai ficar. Um processo de degradação. Então, essa seria uma abordagem sociológica, que é o livro A Caminho da Luz. Quer dizer, Emmanuel escreveu o livro A Caminho da Luz só para pegar essa interpretação e levar ela até as últimas consequências. Emmanuel pega isso, aí ele vai desdobrar isso em 1000 pedacinhos. Né? Que ele não só vai falar da queda, da incapacidade desses grupamentos voltarem, mas depois como que eles se movimentam na Terra e influenciam a evolução histórica da humanidade até hoje. E que vão passar por uma terceira aferição. Vamos mudar. Vamos passar para outra interpretação, então. Vamos passar para outra interpretação. Né? Então, quer dizer, uma terceira aferição. Quer dizer, o assunto é complexo, né? É complexo.